E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana de quarentena e mais uma semana de lição da Escola Sabatina. E o canal Somos Teus reforça a dica para você: estude a lição da Escola Sabatina, alimente a sua mente com coisas boas, com coisas que vão edificar a sua mente de fato. Saia um pouquinho do seu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, até mesmo aqui do YouTube. Assim que terminar o vídeo do resumo da lição, você já pode sair, pegar um livro para você ler, assista um filme que venha alimentar a sua mente com coisas boas e principalmente leia a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte de poder. Alguma vez você já se sentiu um pouco distante das histórias de milagres da Bíblia? Em outras palavras, você acha que os milagres que a Bíblia relata pertencem a uma outra época, a um outro lugar, e que Deus não opera os mesmos milagres hoje? Segundo Reis, no capítulo 4, relata-nos os seguintes milagres: o óleo da viúva multiplicado, o rapaz ressuscitado, o cozido purificado do veneno e a comida do profeta ser multiplicada. O óleo da viúva multiplicado. Certa mulher, uma das mulheres dos discípulos dos profetas, chegou a Eliseu e falou assim: olha, Eliseu, o meu marido era teu servo e já faz um tempinho que ele morreu, agora você pode levar os nossos 2 filhos como escravos. Eliseu, sem entender nada, perguntou assim: por quê? O que eu hei de fazer por você? O que você tem na sua casa? E ela respondeu assim: olha, tua serva não tem nada, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Então Eliseu falou assim: olha, vai lá, empresta umas vasilhas dos teus vizinhos, não poucas, várias vasilhas dos teus vizinhos, dos teus parentes, e enche-as com o azeite que tu tens na tua casa. A mulher então foi, pediu as vasilhas emprestadas, chegando na sua casa, fechou a porta com os seus filhos, e ela foi enchendo cada vasilha, e quando chegou na última vasilha, ela falou assim: olha, filho, traz aí mais uma vasilha. E falou: mãe, acabou as vasilhas. A partir desse momento o azeite parou de cair. E ela foi ao encontro do profeta para lhe falar o que havia acontecido. Ele falou assim: olha, vai lá, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Segunda história: o rapaz ressuscitado. Eliseu ia sempre na cidade de Sunem e lá ele costumava entrar na casa de uma mulher rica para fazer lá uma refeiçãozinha. Um certo dia a mulher, conversando com o seu marido, disse assim para ele: esse homem é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um quartinho aqui em cima da nossa casa, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e todas as vezes que ele vier até a nossa cidade, ele ficará hospedado ali. Um dia, em uma das viagens do profeta Eliseu, ele vindo ali para a cidade de Sunem, ficando no quarto ao qual eles haviam feito para ele, ele chamou o seu servo e falou assim: essa mulher é muito boa, o que eu posso fazer para recompensá-la? O seu servo Geazi respondeu: ela não tem filhos e o seu marido já é bem idoso. Então o profeta Eliseu falou assim: daqui a 1 ano ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. O tempo passou e quando se completou 1 ano da palavra do profeta Elias, ela concebeu e deu à luz a um filho, um rapaz. O tempo foi passando, e quando o rapazinho já estava na idade de trabalhar ali com os ceifeiros do campo, ele sentiu uma dor de cabeça muito forte e começou a gritar chamando por seu pai. Dessa dor de cabeça então que o rapaz sentira, infelizmente ele veio a falecer. A mãe, desesperada, foi atrás do profeta Eliseu para lhe falar o que havia acontecido. Chegando lá, ela encontrou com o servo do profeta Geazi, e ele perguntou assim: tá tudo bem com você, com o seu filho, com o seu marido? Ela disse assim: só tudo bem. Ela não queria falar ao servo, e sim com o próprio profeta. Ela chegou ao profeta Eliseu e falou que era para ele mesmo ir lá ver a situação do garoto. O profeta Eliseu chegou até a mandar o seu servo Geazi lá tocar o seu cajado sobre o rosto do menino, mas o menino não voltou a si, não voltou a viver. O profeta, chegando lá, então, viu o menino e ele se deitou em cima do menino, e a partir desse momento a sua carne foi começando a aquecer e o menino voltou à vida. Terceira história: o cozinhado purificado do veneno. Em uma das viagens do profeta Eliseu à escola de Gilgal, ele tornou comestível um ensopado que eles estavam comendo. Havia fome naquela terra nessa época.
Então o profeta Eliseu falou assim, olha, vai lá, pega o caldeirão e prepara um cozido aí para os discípulos dos profetas. Um dos homens saiu ao campo e foi pegar algumas verduras, alguns legumes para colocar no ensopado. E ao longe ele avistou uma trepadeira, uma planta diferente a qual ele nunca tinha visto. Ele levou para colocar junto com os outros legumes, junto com as outras verduras, e colocou tudo na panela e foi fazer um ensopado para os homens comerem. Quando a comida ficou boa e os homens provaram da mesma, eles gritaram assim, homem de Deus, há morte na panela, sem saber que aquilo que ele havia achado no campo e colocado na panela era um veneno. Eles chamaram o profeta Eliseu e ele falou assim, olha, traz aí para mim um pouquinho de farinha, coloca dentro do caldeirão e pode dar para esse povo todinho aí comer, que não está mais envenenado. E todos comeram da comida e de fato não fez mal para ninguém. Quarta e última história. Ainda no período de fome na cidade de Gilgal, o profeta Eliseu alimentou 100 homens com um presente que ele havia ganhado de um homem de Baal-Salisa. O homem havia presenteado o profeta com 20 pães de cevada e algumas espigas verdes do seu alforje. Ele falou assim, ó, pega esse presente aí que você me deu, vai lá, serve para esses 100 homens que estão aí na frente. O homem olhou para ele e falou assim, mas essa comida aqui não dá para alimentar esse povo todo aí. Seria necessário que nós comprássemos mais comida para alimentar essas pessoas que estão aí. Ele falou assim, olha, vai lá, faz o que eu te falei, porque assim diz a palavra do Senhor. Eles vão comer, vão saciar a sua fome e ainda vai sobrar. E assim aconteceu. Eles comeram e se fartaram e ainda sobrou. Então nós vimos aí 4 histórias, das muitas que existem na Bíblia, falando de milagre, do grande poder de Deus na nossa vida. Embora essa lição seja principalmente a respeito de milagres, há outros temas que podem ser enfatizados, como o próprio texto-chave fala, Eliseu é um homem santo. Aí nós podemos tirar a santidade. Temos também o capítulo 19 do livro Os Ungidos, que tem por título Eliseu, o bondoso profeta da paz. Aí nós temos já inserido a bondade. Bondade, um tema muito importante, e a nossa lição nos diz o seguinte. A bondade de Eliseu o capacitou a influenciar de forma poderosa a vida de muitos em Israel. Podemos ver isso na história de sua relação de amizade com a família de Sunem. Todos os temas que podem ser extraídos desta lição claramente nos ensinam que Deus nos chama a realizar sua obra no espírito de Eliseu. E por fim, quando o Senhor ordena que um trabalho seja feito, que ninguém pare para questionar se a ordem é possível de ser realizada ou quais serão os resultados de seus esforços em obedecer. O desafio de realizar corajosamente o trabalho que Deus nos chama a fazer, por mais absurdo ou impossível que pareça, é um convite a colocar a nossa fé inteiramente nele. Ao fazermos isso, geralmente obtemos milagres como resultado. Então é isso aí. Esse foi o resumo da lição dessa semana falando de milagres. Milagres que Deus opera todos os dias na nossa vida, que não se limita só naquela época, naquele tempo atrás, mas que hoje Ele opera grandes milagres na nossa vida todos os dias. E eu encerro lendo com vocês lá em Lucas 18, no capítulo 27, que diz assim: Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Que você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus e lembrar que Ele é o dono de tudo, que os impossíveis que você acha que podem parecer são os possíveis para Ele, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do ouro e da prata. Que você possa entregar a sua vida nas mãos do Criador do Universo e permitir que Ele faça a vontade dEle, que Ele opere os milagres dEle na sua vida. Neste momento eu quero orar com você, pedindo para que Deus Ele venha nos capacitar para que façamos sua obra e que sejamos milagres na vida de outras pessoas. Vamos orar. Querido Deus, neste momento, Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e dizemos, Senhor, que nós aceitamos a Tua vontade para a nossa vida. Permitimos que o Senhor venha tomar conta, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, e que o Senhor possa, através da nossa vida, que nós possamos ser um milagre, Senhor, o Teu maior milagre aqui nesta terra, e que nós possamos ser condutos de graça para as pessoas que estão nas trevas. Perdoa os nossos pecados, toma conta da nossa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. E lembre-se, amigos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até a próxima.